do Senhor, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Chegamos a mais um dia para a honra e a glória do nome do Senhor. Hoje é sexta-feira, dia 3 de junho de 2022. São exatamente 9 horas da manhã e 13 minutos, horário de Brasília, e momento em que estou entrando para trazer mais uma leitura do livro do Antigo Testamento. Desta vez iremos ler o livro de Malaquias. E eu quero lhe convidar a se inscrever em meu canal, aqui no canal, a ativar o sininho da notificação, a compartilhar, a deixar o seu comentário, a curtir. Contribua conosco nesse canal, em nome de Jesus. Livro do profeta Malaquias, capítulo 1. O capítulo 1 do livro do profeta Malaquias traz o relato onde o profeta ele é usado por Deus para mostrar a ingratidão do povo de Israel após eles voltarem do cativeiro babilônico, e alguns anos depois eles entram em uma atitude de ingratidão para com Deus, e os sacerdotes entram em um formalismo, em uma religião, e acabam desprezando o verdadeiro Deus. Venha comigo nesta viagem abençoada, na leitura do livro do profeta Malaquias. Malaquias capítulo 1 fala da ingratidão do povo e do formalismo dos sacerdotes. Peso, Malaquias capítulo 1, peso ou sentença da palavra de Deus contra Israel pelo ministério de Malaquias. Então, do versículo 2 do capítulo 1 de Malaquias em diante, iremos ver uma reclamação de Deus por causa da ingratidão do povo e do formalismo, da religiosidade. Versículo 2: Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos amaste? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia, amei a Jacó e aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos dragões do deserto. Ainda que Edom diga: empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão, e eu destruirei, e lhes chamarão termo de impiedade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E os vossos olhos o verão, e direis: o Senhor seja engrandecido desde os termos de Israel. O pai, o filho, honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal? E quando
ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal? Ora, apresenta-o ao teu príncipe. Terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor do Senhor Deus, e ele terá piedade de nós. Isto veio da vossa mão. Aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem há também entre vós que feche as portas e não acenda debalde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oblação. Mas desde o nascente do sol até o poente, será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, a sua comida, é desprezável. E dizeis, eis aqui que considera, e o lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós oferecereis o roubado, e o coxo, e o enfermo, assim fareis a oferta. Ser-me-á isto aceito da vossa mão? Diz o Senhor dos Exércitos. Pois maldito seja o enganador, que tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome será tremendo entre as nações. Perceba que Deus, no capítulo 1, está fazendo uma reclamação para com a nação de Israel, por conta da ingratidão do povo, da falta de reconhecimento da soberania do Deus Todo-Poderoso. O capítulo 2 continua o mesmo assunto. Capítulo 2, versículo 1. E agora, ó sacerdotes, este mandamento vos toca a vós. Se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a vós maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. E já os tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no coração. Eis que vos corromperei a semente, e espalharei esterco sobre o vosso rosto, o esterco das vossas festas, e com ele sereis tirados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que o meu concerto seja com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Meu concerto com ele foi de vida e de paz, e eu lhes dei para que me temesse, e me temeu, e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e apartou a muitos da iniquidade, porque os lábios do sacerdote guardaram a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos desviaste do caminho, a muitos fizeste tropeçar na lei, corrompestes o concerto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei. Observe agora que o povo, eles começam a colher
o que plantaram. Plantaram ingratidão, plantaram desobediência para com a lei, e agora Deus está prometendo que eles vão colher aquilo que plantaram. Em nossa vida também não é diferente. Em Gálatas capítulo 6, versículo 7, está escrito: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque aquilo que o homem plantar, isto mesmo colherá. Vamos dar continuidade à leitura. Malaquias capítulo 2, versículo 10 ao 17, está falando sobre os casamentos com mulheres estranhas e o divórcio são ilícito. Do versículo 10 ao versículo 17 de Malaquias, Deus vai trazer outra reclamação para com o seu povo. Não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Porque seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Judá foi desleal, e a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isso, o que vela e o que responde e o que oferece dons ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis: por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. E não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito? E por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio, o divórcio, a separação e aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Enfadais ao Senhor com vossas palavras e ainda dizeis: em que te enfadamos? Nisto que dizeis: qualquer que faz mal, que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou onde está os Deus do juízo? Perceba que no capítulo 2 de Malaquias, versículo 10 ao 17, Deus usa o profeta para trazer uma reclamação, onde a nação de Israel, homens se casando com mulheres que não faziam parte da nação de Israel, mulheres estranhas. E Deus também traz outra reclamação a respeito da infidelidade conjugal. Isto causou prejuízo, muito prejuízo para a nação. Vamos ao capítulo 3 do livro do profeta Malaquias. A vinda do Senhor, precedida
pelo seu anjo. O capítulo 3 fala sobre a vinda do Senhor em juízo, em julgamento, tomando vingança contra o erro, contra o pecado, contra a iniquidade. Malaquias capítulo 3, versículo 1 ao 6, diz assim: Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros, e assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. E a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o jornaleiro, e pervertem o direito da viúva, e do órfão, e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos exércitos, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 3 de Malaquias, do versículo 1 ao 6. O anúncio da vinda do Senhor através do anjo do seu concerto, para consertar aquilo que está errado. E Deus, como ele diz em Malaquias 13 e 6, porque eu, o Senhor, não mudo. Deus, ele continua consertando aquilo que está errado em nossas vidas. Amém? Vamos a Malaquias capítulo 3, versículo 7 ao versículo 18, onde o tema é: não devemos roubar o Senhor, nem duvidar da sua providência e justiça. Louvado seja Deus. Versículo 7. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos para a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vida no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos exércitos.
e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em agradar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade se edificam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele, para os que o temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho que o serve. Então, outra vez, vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Glória a Deus. Nós vemos aqui, mais uma vez, a ingratidão da nação de Israel. Deus abençoando-os e eles sendo ingratos. E a ingratidão deles gerou uma consequência. Deus fechou o céu, a chuva não caiu, a plantação foi prejudicada e, consequentemente, ficaram sem os frutos. E quando eles olhavam para os ímpios, para aqueles que não serviam a Deus, eles ficavam com inveja e começavam a interrogar a Deus, querendo se justificar, e diziam: servir a Deus é inútil, porque os que não servem a Deus têm mais prosperidade do que aqueles que servem a Deus. E Deus fala para eles, capítulo 3, versículo de número 16: então, aqueles que temem ao Senhor falam cada um ao seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do Senhor. E eles serão meus, os que temem, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho que o serve. E outra vez, vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. O que é que Deus está querendo mostrar para a nação de Israel e para nós? Prosperidade não tem nada a ver com o servir a Deus. Prosperidade não tem nada a ver com o temer ao Senhor. É isso que Deus quer mostrar. Entre ser próspero e ser servo e ter o temor de Deus e pertencer a Deus, verdade é que é bem melhor temer a Deus, servir a Ele. Aí sim, será duas coisas abençoadas: a prosperidade e o temor a Deus.
devem andar juntos em nossas vidas, de mãos dadas. Temer ao Senhor acima de tudo, obedecer ao Senhor acima de tudo, ser submisso ao Senhor em primeiro lugar. E como disse Jesus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Palavra gloriosa. Primeiro, temor. Primeiro, obediência. Depois, como o resultado, no tempo apropriado, a prosperidade se manifestará de forma física. Vamos dar continuidade a esta leitura abençoada. Malaquias capítulo 4. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Olha o que Deus está dizendo. O juízo de Deus, o julgamento de Deus sobre todo aquele que não está em uma vida de submissão ao Criador. Quantas pessoas têm suas vidas prósperas, mas não têm submissão a Deus? Mas o dia do juízo, o dia do julgamento, chega na vida de cada um deles. Versículo 2. Mas para vós, olha a diferença agora. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Está vendo a diferença para aqueles que servem a Deus, para aqueles que estão no temor ao Senhor, para aqueles que buscam a Deus, chamados na Bíblia de ovelhas? Versículo 3. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe dei em Horebe para todo o Israel, a qual são os estatutos e juízos. Deus agora está trazendo a lembrança do povo, a lei que ele deu a Moisés. E em Deuteronômio 28, nós podemos ver o resultado de quem obedece e de quem não obedece, daqueles que têm uma vida de obediência, de submissão ao Senhor. Deuteronômio 28, do 1 ao 14, o resultado, os benefícios da obediência. Deuteronômio 28, 15 em diante, o resultado trágico da desobediência. É o que Deus está mostrando através do profeta Malaquias. A obediência gera justiça. O temor gera salvação. O temor, a obediência, a submissão a Deus gera os benefícios de Deus em nossas vidas. A insubmissão, a desobediência gera o que diz Deuteronômio 28, 15 em diante. Malaquias 4, 5. Eis que eu envio
o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Agora, em profecia, o profeta Malaquias anuncia a vinda de João Batista. João Batista que veio para preparar o povo para receberem o Messias. E através do Messias, Deus executou o juízo dele. Louvado seja Deus. Justificando seus filhos, justificando seus eleitos. Capítulo 5, versículo 1 de Romanos está escrito: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Aprendemos com o livro de Malaquias os benefícios da obediência, da submissão a Deus, e os malefícios e as maldições e os resultados de uma vida de desobediência a Deus. Que nós venhamos escolher obedecer ao Senhor para desfrutar de todos os benefícios que uma vida de obediência traz para nossas vidas. Este é o canal Pastor Fernando Alberto Serrambi, e eu quero lhe convidar a se inscrever neste canal, a ativar o sininho da notificação, a compartilhar esta palavra e não esqueça, juntos somos mais fortes. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus.